Esse é o Mais RPG, um podcast sobre jogos de contação de histórias. Bem-vindos ao episódio 17 do Mais RPG. Eu sou Marco Silva, falando aqui de Brasília. Comigo hoje dois convidados do nosso evento de design mais culinário da internet. Um dos cozinheiros chefes aqui. Apresente-se. Eu sou Encho. O chefe mesmo é o Bonner, né? O Bonner é o chefão. Eu esperava que fosse ele que se apresentasse. Ele ficou quietinho e eu falei, eu acho que sou eu. Como a gente combinou, sabe? Bem, tem o Encho. Esse aqui tá participando, é cozinheiro. Cadê o Bonner? Ô Bonner, os chefes são os cozinheiros ou quem que é o chefe? Não, cara, os chefes são vocês que fazem. Eu sou o chefe, é isso que eu sou. A gente só avalia. Vocês são só os donos do restaurante, então. Eu que expliquei mal. Isso, exatamente. Vai do dono do restaurante. Então pronto. Então a gente tem uma franquia mineira de restaurantes aqui. Com o dono do restaurante, um dos donos do restaurante aqui, né, da versão brasileira, porque ainda é uma franquia importada. Igor Boni, e o chefe aqui, na ocasião, é o nosso amigo Encho, o criador do jogo Pulse, que vai ser o tema desse episódio aqui de hoje. Muito bem. Depois de uma prévia conversa aqui sobre diversos assuntos que não vão contribuir em nada com a discussão que nós vamos ter aqui na sequência, vamos falar de Pulse. Como é que vocês receberam aí a notícia, né, cara, sim, né? Pulse foi um dos participantes da primeira versão do Game Chef, né, feita aqui no Brasil, coordenada por Igor, por Alan e por mais uma pessoa que eu nunca sei quem é. O Diogo. Por Diogo, que ele esse deve ser realmente o cara da grana que investiu dinheiro no restaurante, porque ele nunca aparece. Ele participou das discussões, mas não esteve tão presente nas exato. mídias sociais. Ele é um empresário fantasma. E o Pulse foi, além de ser o vencedor brasileiro, participou da finalíssima etapa mundial e venceu, e agora ele é o melhor RPG do mundo. Até o final do ano. Brinco aí mesmo. Exato. Cara, foi bem legal, assim, foi bem surpresa pra gente, inclusive, assim. Eu participei da discussão interna, né, porque como que rolou esse pessoal também? A cabala secreta. A cabala secreta, exatamente. O que aconteceu foi isso. Assim, a gente reuniu todo mundo, os organizadores do mundo inteiro. A gente tinha um grupo lá que a gente conversava a respeito dos jogos e tal. E não foi nem tanto por votação, assim. O pessoal, todo mundo leu todos os jogos e meio que foi discutindo. Olha, eu gostei disso, desse, gostei disso, desse, gostei disso, desse. Assim. Como todo mundo com a vida super corrida, né, aquela coisa, cada um fez isso meio que no seu ritmo. Então demorou um pouquinho para todo mundo dar o seu parecer, uma opinião mais fundamentada e tudo. Mas aí chegou num ponto que a gente falou assim, olha, o Pulse é o jogo que está mais sendo bem mencionado, assim. Então meio que ele ganhou, né? A gente, parece sim e tal. Parece sim. Foi meio que assim, sabe? Foi uma coisa bem democrática mesmo. Todo mundo chegou a essa conclusão meio que sozinho. Então quer dizer que a discussão é feita não só com os organizadores originais, né, da versão estadunidense aí, do evento, todo mundo, chama todo mundo e todos os países que participaram, né, cara? Aí foi o pessoal da França, da Itália e o pessoal dos Estados Unidos. A versão americana. A galera da Rússia ia participar, mas acabou que eles não tiveram muito quórum e tal, e acabaram não fazendo não, infelizmente. Teve um papo também que o Joe McDowell não queria que fosse unânime. Ele queria que ele não queria necessariamente votasse. Ele falou assim, a gente vota se for tipo o último recurso. Primeiro é mais legal se a gente fizer essa democracia hippie, assim, a gente discute todo mundo e vê o que dá. Assim. Entendi. E foi mais ou menos foi natural, aconteceu que deu certo, assim, acabou que todo mundo pirou no Pulse, assim, realmente todos eles acharam, porque o jogo, apesar de ser malucão, assim, ele consegue juntar muito bem o que é mecânica, o que é cenário,
e usar os elementos que foi do concurso mesmo, né? As ilustrações que todo mundo pirou o cabeção, a gente conseguiu pirar mais ainda. Deu uma loucura, assim. E deu certo, assim. Eu acho que realmente o jogo funciona, né? E o pessoal acha estranho o fato do livro ser ao contrário, todas aquelas coisas malucas que a gente já sabe. E aos poucos todo mundo viu assim, olha, ficou bem legal mesmo e tal, e o pessoal gostou, assim. E aí foi assim, a gente sabia que já tinha rolado, né, o Pulse ia ser campeão, mas ainda não tinha tido o anúncio oficial. Aí o McDowell falou assim, olha, eu vou soltar o anúncio oficial ainda essa semana e tal. A gente ficou esperando e no dia, na hora eu recebi um e-mail, eu olhei pelo celular, assim, pá, campeão do mundo, Pulse. Aí eu já virei com a galera, eu tava com a galera, né? Aí tipo, porra, a gente ganhou, tá todo mundo, que doido, tá. Comemorando, tá? Eu e o Kobold, a gente saiu, né? A galera falou assim, foi igual assim, tava o pessoal de BH todo junto na hora, por acaso, né? Tava foi a final da Copa do Mundo, né? Todo mundo foi final da Copa do Mundo. O Rocha gritando assim, é Brasil, é campeão, porra, é nóis. Porque todo mundo aí de BH, vocês moram ali dentro da lojinha do Kobolds tem, isso, né? E vivem ali nos beliches e todo mundo lá já. Tá bom. Então, aí eu e o Kobold a gente pegou, falando, o Kobold deu a ideia, a gente pegou uma champanhe, a gente saiu, a galera foi comer, a gente, não, a gente encontra vocês, tem que pegar uma mochila ali na loja que a gente esqueceu e tal. Aí fomos lá, compramos uma champanhe, estouramos em cima do eixo, e aí a gente foi encharcado, e foi assim, sabor de vitória mesmo, foi quando a musiquinha do Ayrton Senna e tudo. Muito bom. Tem foto no tem Google foto. Maps. Era pra ter vídeo, tá até hoje rolando a edição. O Derrota Caetano tá farrapô, né? Cara, que bom. Eu fico muito feliz de saber essas coisas assim. Não, eu fiquei super contente, cara, de ver assim quando o Pulse ganhou. Que legal, cara, sei lá. Porque antes, essa síndrome de vira-lata dos brasileiros, ela já só chamou o Brasil pra participar, mas não vão dar nem atenção aqui, só porque somos brasileiros e tal. Foi o país com menos jogos, né, de entrada. Assim. O Brasil? Por um em relação à Itália, a gente teve 15, a Itália teve 16. Olha aí. Mas na hora H, o Baggio chuta pra fora. Todo mundo sabe disso. Mais ou menos. Foi a primeira vez, né, que o Brasil entrou. Foi a primeira vez que o concurso foi internacional, né? Assim. Eu fiquei muito feliz, assim, achei muito legal, cara. Tanto pelo foi bacana sou super demais, entusiasta da coisa desses jogos indies e tudo, né? Depois porque eu também participei do concurso e eu fui passado pra trás pelo campeão, não foi? Foi mais por qualquer um jogo, né? Foi pelo jogo que é o melhor pode ser só o segundo, né? Exatamente. E aí a coisa ficou bem mais interessante, cara. Foi legal também, porque isso deu visibilidade para o próprio Encho e para o próprio RPG brasileiro agora, né? Porque o pessoal da Itália, o pessoal da França teve contato com o concurso. E o pessoal pirou no jogo, eles já procuraram já chegou foto do pessoal jogando lá. Que legal. O pessoal já veio pedir assim, tem versão nova do jogo, a gente quer jogar e tal. Às vezes já tem uma versão mais refinada e tal, e no caso tinha mesmo. Eu mandei lá. O pessoal pirou, jogou o jogo, eles montaram uma mesa de queijos, vinhos, negócio chique, pô. Na Os caras são italianos. Na Itália é Pulse. E na França Pulse. é Le Pulse. Le Pulse. Le Pulse. Muito bom. O João Mariano tava discutindo no dele como é que era a pronúncia. Se era Pulse, se era Pulse. Como é que é? Ele tava. Ele tirou um tempo só pra discutir como é que pronunciava o Pulse. Esse João Mariano é um desocupado. Foi legal isso, assim, porque isso deu uma visibilidade nova pra galera do mundo, que a gente está na onda também, sabe? Que o pessoal está produzindo, que tem coisa boa. Então, assim, eu acho que eles vão ficar mais atentos. E isso acaba sendo um alerta pra gente também. Tem gente lá fora querendo saber o que você faz. E agora? O que você vai fazer? Pois é, cara. É legal também para dar um ânimo, assim, pro pessoal daqui, né? Também para criarem seus jogos e tudo, assim. Tem um lado... Pode ter algum resquício de alguma coisa negativa, assim, se o pessoal
pirar muito só nessa ideia de ganhar, de vencer, né? Uhum. Acho que não é bem por aí, né? A galera tem que olhar mais pelo incentivo, assim, da coisa, né? Que legal, tem um reconhecimento, tem tudo, assim. Gostei, é bom, é muito bom, é muito bom, muito bom. Ah, tá muito bacana isso. Não, por exemplo, ali na loja do Kobo, fica a gente conversando e tal, não sei o quê, a gente tá começando a empolgar mais gente, né? Já tem 2 jogos lá, eu até filmei o pessoal explicando os jogos e tal, eu vou colocar na internet em breve. Tipo, tem o Mercenários, o Eterno, tipo assim, a gente tá empolgando mais gente a produzir também, isso tá muito bacana. Ah, é muito bom, cara. Eu tô pensando seriamente em me mudar pra BH. Vai ser bem-vindo, cara. Todo A mundo cena aqui Com é bem-vindo. certeza. é boa, a cena é boa. Mas e sobre o Pulse, cara, assim, você já tinha pensado alguma coisa, tinha algum resquício dessa ideia assim em mente e tudo quando você começou a participar do Game Chef, ou a loucura foi só quando você viu aquelas Então, imagens e essa é usou as muito boa. substâncias e... O que aconteceu? Quando saíram as imagens e tal, né? A gente até encontrou o pessoal todo fomos no bar e tal, beber e tal, e eu não tinha ideia nenhuma. Nossa, bicho, não tenho a menor ideia que eu vou fazer. Aí, tipo, o pessoal falando a ideia de fazer um jogo de elevador e tal, aí foi tendo. E o Rocha rapidão saiu com aquela ideia dele do Transmissões, né? E aí a gente vai falando, caramba, o cara tá com o jogo tudo pronto e tal. Aí passou sexta, sábado, domingo, na segunda eu falei, hoje eu vou ter que escrever alguma coisa, né? Aí eu sentei, aí eu comecei a escrever o curso. A primeira ideia que passou na cabeça foi, é porque a imagem era um bonequinho com uma setinha pra cima e pra baixo, né? E se o cara tivesse, tipo, avançando, tipo assim, a setinha era como se ele estivesse rompendo a barreira do tempo, assim, né? Ele ia avançando ou pra frente ou pra trás e tal. E aí eu fiquei viajando nisso, aí eu já tem até os desenhos no papel, assim, já dos pulsos e tal. Só que eu tava tentando fazer um negócio tipo efeito Doppler, para que os pulsos vão caminhando, assim. Uhum. Aí a primeira ideia, já era do pulso, eu deixei quieto. Aí eu comecei a fazer uma ideia maluca que, no final, vendo esse negócio nunca vai dar certo, de tipo, do pessoal voltando na ideia do elevador, mas aí, tipo, sei lá, nem lembro direito, tem que pegar o caderno, mas... Enfim, eu fiquei escrevendo essa porra a noite inteira e lá pras 3 horas da manhã, já da segunda, velho, isso não vai dar certo nem a pau. Aí eu vou voltar na primeira ideia, que ela pelo menos... Aí então pera, vou começar a escrever em cima disso. Aí foi quando eu escrevi a primeira versão do Pulse, que tinha umas 800 palavras, e já tinha o jogo inteiro. Aí eu fui e mandei pro pessoal, acho que ninguém leu. Mandei pro Rocha, pro Eduardo, ninguém leu. Aí o João virou e falou, não, velho, você tinha que fazer... Eu gostei da ideia, depois conversando com o pessoal, mas eu acho que você tinha que rolar o dado em cima, jogar o dado em cima do negócio, nesse negócio. Isso pode ser uma boa ideia. Aí eu voltei, e aí isso já era sexta-feira, já ainda não tinha quase nada, só tinha esse texto de 800 palavras. Eu falei, vou começar a escrever esse negócio. Aí fui sexta, aí minha mania eterna de ficar virando noite escrevendo. Aí virei a sexta escrevendo, fiquei o sábado até, tipo, hora do almoço, assim. Aí já tava o livro inteiro pronto, assim. Aí ficou massa e tal. Aí eu relendo, e cada capítulo tinha dado certinho numa página, assim. Tipo, o texto era pouquinho, eu só coloquei um pouco da ficção e tal, e no meio do sábado eu... Aí já tinha o jogo inteiro, né? Aí eu vou explicar um pouquinho do jogo. E aí depois eu volto na história. Que aí, tipo, o jogo nascia ali, cada jogador cria um elemento, né? De onde eles vão criar uma cena em conjunto. Depois que cada um criou esse elemento e o pessoal criou em conjunto uma única cena, essa cena é o fato central, que eu chamo, que é o ponto no meio do papel mesmo. E aí cada um rola o dado, desenha o número que sair no dado, eles vão desenhar em número de pulsos ao redor desse fato central, e ali vai ser a distância no passado em que eles estão em relação ao fato central, né? Tipo, na verdade, aquela cena que eles criam no começo, ela é o final da história, e o pessoal vai investigando o passado para tentar descobrir o que realmente aconteceu ali, né? E aí
E no que eu já tinha escrito isso e tal, eu olhei pro livro e falei, dá pro livro ser ao contrário também. Aí eu inverti as páginas todas e reescrevi o texto para ver se eu conseguia fazer dar algum sentido de trás para frente também, né? E aí nasceu a ideia do livro ser ao contrário. Eu gostei muito disso. Aí eu já mandei desse jeito pro Game Chef. Só que eu nunca tinha testado o jogo ainda, né? O jogo só existia no documento, né, de texto. Mas naquela correria, né? Quem é? Uma semana para fazer o jogo inteiro. Ninguém consegue testar o jogo Impossível. efetivamente, assim, né? E aí, logo na primeira semana, eu sentei com o Rocha, o Luiz, a namorada dele, não lembro quem mais sentou com a gente. Aí a gente sentou pra testar, vamos ver se funciona. E rodou de primeira, assim, o que isso? Rodou. Que bom. Funcionou. Aí, tipo, de primeira, assim, o Rocha só ficou xingando uma outra coisa. O Rocha sempre achou que eu não deveria deixar em aberto, né? Aí ele queria que eu colocasse um cenário, que é o que a gente está fazendo agora com a venda. O jogo vai vir com cenários para já determinar a ficção do jogo. É só agora para pré-venda que eu fui criar o cenário. O Rocha está pedindo desde o primeiro playtest. Né? Tem esse lance de que dava impressão, né, de que se colocasse em contexto de um cenário de repente facilitaria para quem fosse jogar, né? Na verdade facilita bastante até. Mas aí, depois de jogar, hoje já fiz um monte de playtest, né? Eu guardo todos aqui. Aí eu já joguei até com criança de 7, 9 anos de idade, que foi o jogo mais caótico de todos. E ainda funcionou, sabe? Então eu falei, porra, não é? É pra toda a família o negócio. Funciona. Pulse da Grow. Para toda a família vai ser. Pô, cara, que legal. Não, quando eu peguei o texto que eu comecei a ler, foi um dos primeiros que eu li, né? Logo quando acabou a semana. Durante a semana eu também não consegui ler coisa nenhuma. Mas quando comecei, eu li o primeiro tópico, tem alguma coisa estranha aqui nessa parada. Aí eu já parei, aí comecei a ler o segundo, digo, peraí, eu acho que eu saquei o que tá acontecendo. Aí eu corri pro final do documento. No final tem um índice lá no final. Eu digo, entendi. Mas era, muito bom, era... E quando começou a chegar os reviews do pessoal falando que leu ao contrário, sem perceber que tava voltando e entendeu, então funcionou mesmo. Mas o texto do PDF do Game Chef tava uma zona. E depois que eu passei e revisei ele, aí o pessoal começou a entender mais fácil. Tava bem loucão mesmo. Mas, caraca, dava pra perceber que o negócio As regras estavam lá, né? Não mudou nada. Aliás, eu acrescentei uma regrinha que na verdade ajudou bastante, que foi aquela regra de quando você responde uma das perguntas, na hora que você rola o dado e cria um novo evento, aí antes... o pessoal ia acrescentando e ficava disputando qual cena que fazia mais sentido. Né? No livro original era assim. E aí na versão atual, quando todo mundo concorda que um é melhor, você já circula e ela fica imutável. Ela vira um fato até o final do jogo. E isso ajudou o pessoal a manter umas rédeas, né, pra história. Sim, pra não sair... Isso foi uma coisa que foi do playtest também, né? Que desde o primeiro, assim... Só foi ver. Esse que a gente jogou, o primeiro playtest mesmo, que tava o Rocha, tava também. E é uma das coisas que a gente falou, porra, mas você cria um monte de hipótese e tal, no fim das contas, nada é realmente verdade. Quando que as coisas passam a ser verdade? Vamos fazer isso. A gente criando uma história e você nunca não tem um chão, né, pra história em nenhum momento. Né, tem um lado... eu não sei, porque tem alguns... Porque é um jogo de investigação, no final das contas, né? Sim. De toda a loucura, né, que tem nele. Você tem... quando a gente lê os romances, né, de investigação e tudo, dá essa ideia de como ficou agora, né? Que o cara vai investigando e ele descobre realmente o que aconteceu, né? Ele diz e foi aquilo, tipo CSI, né? Ele olha pra... vê um pedaço de papel no chão e já recria todo...
Um dia de acontecimentos, né? Ele, na verdade, não é um jogo de investigação, porque você não sabe ainda o que vai acontecer, né? Você não está realmente investigando o que aconteceu. Sim. Vai ser tudo revelado, mas é tudo inventado durante o jogo, né? É um jogo de investigação de jogos para ver o que acontece. Então, é bem maluco. Não, eu acho que é um jogo de... Mas, por outro lado, se a gente for pensar numa investigação real, né, uma investigação verdadeira, ela dificilmente ela chega à verdade. É uma ideia do que aconteceu. Assim, você nunca vai saber exatamente o que houve. Né? Exato. Vista as evidências que você tem, a mais coerente. A mais coerente, talvez, provavelmente foi isso, mas você nunca vai. Tem como você. Nem sempre você tem aquele vídeo, né? Em baixa definição da câmera da farmácia mostrando o que aconteceu de verdade, de fato. E aí a grande questão do Pulse depois dessa correção foi ter essa câmera, né? Que agora, assim, ó, a gente sabe que aconteceu isso. Aí você olha lá a que distância que ela tá do centro, você começa a colocar em ordem cada evento, né? E aí você vê, ó, aqui a gente já sabe que tem isso. Então essa pessoa com certeza não tinha contato com tal cara nessa hora. E aí você vai fechando a história baseada nisso. Você pode falar sempre, acho que foi um upgrade no software da máquina. Sim. Inclusive, se eu fosse você, eu ficaria o resto da vida lançando essa outra versão com upgrade do software da máquina. Até... Protocolo de investigação. Exatamente. Novo protocolo de investigação. Faz que nem a Apple. Assim, lançamos 400 novidades. Aí a máquina agora tem ícones arredondados, mais à esquerda, com um leve toque. Máquina agora revestida de dourado. Aí lança um livro novo. Pá! E aí vai. Lança ele redondo, depois lança ele hexagonal, lança ele pentagonal, vai explorando formatos. E é bom que você pode vender, né, compasso junto com o livro, né? Vender cordãozinho, vai vendendo uma série de coisas. Já perdeu muita coisa, já tentou muita coisa já. Até chegar nesse formato que o livro tá dos furinhos, né? A gente pensou um monte. A gente recebeu eu fiz um playtest lá em Curitiba, né, no RPG Fest. Uhum. E do pessoal, o Lucas, que é um menino que jogou com a gente lá, ele mandou foto e tal, que ele fez uma régua, ele furou ela nas distâncias certinhas, e ele mandou teste dele já usando e tal, e funcionou perfeito. A gente só não conseguiu produzir ela para vender já junto com o livro, né? Mas já tem uma ideia, quem sabe a edição de luxo no futuro. Vai vir com a régua do garoto de Curitiba. Aproveita, cara, pra patentear a tua régua aí, né? Antes que eu encho... Não faça isso. Deixa tudo livre, tudo free. Tudo free. Mas assim, Igor, lá os finalistas, né? Vocês chegaram a você teve, né, contato com os outros jogos finalistas, sim, né? Eu li os jogos todos, né? Os campeões do mundo de todos os países. Eu não li nenhum, não dei a mínima pra eles, né? Tô olhando aqui no site, tô roubando. Mas eu vou dar uma olhada depois com mais carinho. Mas teve o Paper Tiger, né? Que Paper Tiger, foi o americano. Uhum. Inabsentia, que é o italiano. Que deve ser Inabsentia, não sei. Inabsentia. Vai saber como fala. E tem o The Little Emotions Hunters, que é o francês. Que é o meu preferido, apesar de ninguém gostar. Eu vou dar uma olhadinha dele. Eu gosto muito do Inabsentia. O Inabsentia, pra mim, ele tá meio... Só perde pro Pulse. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele tem uma pegada bem diferente, mas assim, ele é bem loucão do jeito dele. Mas, e aí, tem como dar uma resumida nesses aí, em cada um deles, assim, só uma geral do que cada um trata? O Paper Tigers é um jogo de política, né? Política moderna, assim. O In Absentia, ele é um jogo para 3 pessoas. Ele tem uma pegada muito maluca, assim. São 3 pessoas, sendo maluco. Que... assim, passa num futuro onde os humanos já não existem mais e alguma coisa tomou o lugar deles. Alguma coisa de uma maneira bem genérica. Pode ser uma nova raça, pode ser uma evolução da própria espécie humana, robôs, alguma coisa assim. E
um humano volta. Então um dos jogadores joga com o humano e os outros dois jogam com essa nova coisa que está no lugar dos humanos. E o jogo gira em torno da exploração dos sentimentos humanos, porque essa nova coisa não tem os mesmos sentimentos e as mesmas relações humanas. Então tem alguma coisa que eles buscam na humanidade, que vai ser representada pelo jogador que é o ser humano. Maluco. É tipo o final de Inteligência Artificial. Mais ou menos isso. Talvez mais ou menos isso. Só que ao invés de eles encontrarem um robô chorão, fada azul, eles encontram um ser humano mais interessante. Isso. Ele é bem legal porque ele gira, ele tem umas mecânicas muito legais pra explorar tudo. Ele fala, tipo, que o jogador escolhe, por exemplo, o que eles acham que é uma coisa que a humanidade tem, que essa raça nova não tem, por exemplo. Pode ser, por exemplo, emoções. Aí, se vamos supor, essa raça é toda de robôs, eles não conhecem o amor, por exemplo. Né? E aí eles vão tentar encontrar o amor ou destruir o amor no ser humano. Né? E aí ele tem umas mecânicas bem legais para como que isso funciona. Assim. E ele vai até alguém morrer, inclusive. Sabe? Tipo, no final, alguém vai morrer e vai acabar o jogo. Então é uma espécie de discussão filosófica até as vias de fato. É um duelo filosófico. Isso, assim. Ele pega muita questão da exploração dos sentimentos. Eu achei ele bem levemente poético e um tanto quanto isso, assim, filosófico, porque você acaba tendo que pensar nessas relações e aprofundar um pouquinho. Assim. Parece ser uma experiência de jogo interessante. Assim. Eu fiquei com vontade de jogar quando eu li. Você deu uma lida no americano, Encho? Porque você viu que Igor deu uma pulada total. Ele foi falar só do que ele só falou do que ele gostava. Aí foi um discurso completo, né? O Paper Tigers, ele é muito um jogo tradicional, eu acho. O Paper Tigers é só política. Pula. Agora o Absentia. É como se... do meu coração. Ele é de campanha política, né? É como se cada jogador estivesse fazendo campanha. E aí ele é meio. Aí, tipo assim, o grande negócio é que você vai tentando passar a perna no outro. É política americana, né? Aquele marketing de política. E ele é meio tradicionalzão mesmo. Só que eu acho que você que inventa o pessoal, né? Que tá a sua equipe. Cada um inventa a sua equipe. Você fala quem que é seu assessor e tal, aí o outro cara vira, seu assessor, ele é enrolado com alguém, aí você não, mas aí fica essa briga, um tentando foder o outro e tal. É um jogo de campanha política, né? Isso. Campanha política. Pra ver quem vai vencer. Mas é uma competição pra ver quem vai vencer mesmo? Isso, campanha? Entendi. Só que ele é bem, como é que fala? Estereotipado. Assim, bem satírico mesmo. Ele é bem americano, sabe? Eu acho que ele é bem americano. Ele é a cara... O livro é cheio de bandeira por todo lado. Ixi, Maria. Mas ele é bacaninha. Eu acho interessante. Eu acho ele o menos interessante. O italiano eu acho bem massa. Agora o francês eu acho bom demais. Então vá lá, fale em francês aí. O francês do Little Emotion Hunters, ele é o seguinte, ele é um Pokémon é um Pokémon com tipo emoções, assim. Ele é meio japonês, meio do campo. Ele é assim, as pessoas... Na página dele tem uma levada, né, japonesa, e tem inclusive um nome, Kimoshi no Koriyoshi, sei lá, uma coisa assim. Tem o nome em japonês. Não é francês esse nome. Ele é, na história dele, os adultos, eles têm uma doença. Na verdade, porque como os personagens são crianças, eles veem os adultos como se eles fossem doentes, que eles têm o the cold, né, tipo o frio e tal. Porque eles vão ficando chatos e perdendo as emoções quando eles vão ficando adultos. E aí as crianças entram, tipo, pro meio da selva usando umas lanternas para irem se guiando na selva, e eles acham uns espíritos, que cada espírito de uma cor diferente, e cada um tem um sentimento diferente.
E aí, com essas lanternas, eles vão catando esses espíritos, e aí eles tentam voltar e trazer emoções para os adultos, né, e tal. E eles ficam tentando recuperar os pais, aí depende da história. Os pais, ou o professor, ou seja quem for na história. Eu achei muito bonitinho. É bonitinho. Ele é bem simpático, ele é bonitinho. Bonitinho. É um joguinho fofo. Gostei. Só que aí eu vou concordar com o Pony que aí quando chega na parte da mecânica, eu acho que ele dá uma perdida mesmo, que ele é um Apocalipse World de cartas, né? Ele tem umas mecânicas malucas, ele usa umas cartas, mas ele é meio confuso, até no como que elas são usadas e na descrição e tudo. Mas assim, a premissa dele é bem legal mesmo. Se eu fosse classificar assim, os três, eu colocaria o Inabsciente primeiro, depois esse francês e o Paper Tigers por último. 5 outros e depois o Paper Tiger. Entendi. Mais ou menos. O Paper Tigers ele não me deu o interesse que eu achei que eu teria, porque eu imaginei que por ser um jogo americano, os caras já têm um design bem, assim, constante, sabe? Então, assim, imaginei que alguma coisa mais interessante ia vir do campeão americano. E ainda mais que foi no meio de 200 jogos lá que os caras fizeram. Lá é muito jogo. Sabe? Caraca. Então, assim, eu achei que viria algo mais interessante. Quando eu li o Paper Tigers, eu me senti meio desanimado. Falei, porra, qualquer um poderia ter feito esse jogo. Qualquer um que eu conheço poderia ter feito esse jogo. E eu, na verdade, acho que isso é bom. Quer dizer, na verdade, que as pessoas que eu conheço estão num nível muito bom de criação de jogos. Assim. Eu acho que é isso, assim, porque a gente tá numa onda de fazer jogos bem legais. Esse ano os concursos foram todos, eu acho, assim, muito bons. Saíram jogos muito bons deles. Assim. E é verdade, cara. A galera criou muita coisa legal. Mas esse tema do joguinho fofo aí não é fácil, né? De traduzir isso em regras, assim, uma coisa funcional. E é um tema bem difícil, né, cara? Não é um desafio pesado. E eu acho assim, dá pra ver claramente que ele pegou bem os elementos, né? A ideia mais básica do jogo é realmente o elemento em que é uma figura com uma lanterna japonesa, né? Uhum. E realmente é isso que isso tá presente em jogo mesmo, assim. Claramente o cara viu aquilo e falou, espíritos presos na lanterna e tal. Então, assim, eu acho que ele respeitou bem as regras todas da criação e tal. E ele só não uniu tão bem a questão da mecânica e do cenário e tudo mais, que foi uma coisa que eu acho que o Pulse ganhou muitos pontos para todo mundo, assim, por fazer isso. O que, na verdade, não é um demérito, né? Só porque é uma coisa que, como o Pulse fez muito bem, a gente meio que tende a comparar e falar, e tal, não ficou tão legal, talvez. Às vezes, coitado, o cara só precisava de um pouquinho mais de tempo pra desenvolver. Não, com certeza. Eu tenho certeza que se ele desenvolver o jogo vai ficar bem legal, assim, não tenho dúvida em relação a isso. O jogo não é de forma alguma ruim. Tanto que ele foi finalista mesmo, eu acho que merecidamente. Assim. O Paper Tigers talvez também, assim, se ele desenvolver um pouco mais, talvez se torne um jogo legal. Assim. Entendo. Mas, e esse número dos dos participantes lá nos Estados Unidos, você falou 200, você chutou ou é perto disso mesmo? Não, foi perto disso mesmo. Americanos foram muito. Chegou 200, não, acho que são 90 e poucos. Não, foi menos, foi menos, mas foi tipo 100 e poucos, assim. É muita coisa, né? Comparado com o que a gente consegue aqui. Você pode somar o resto do mundo inteiro e não dá o que teve de americano. Eu posso tentar achar aqui quantos... Não, mas tranquilo, só pra ter uma ideia aqui. Assim, no final foram 160 jogos. 160 jogos. Né? Os americanos, se eu não me engano, foram 98, 96, por aí. Então, assim... Bastante. Foi uns que foi o que teve mais, né? Depois foi o francês. 30 e poucos francês. Foi 35 do francês, por aí. Que eu lembro certinho é o italiano 16, brasileiro 15. Esses eu lembro certinho. Puxa, se eu tivesse feito 2 jogos, nós teríamos pelo menos empatado com os italianos. Não, mas as regras te impedem. Elas especificamente falam que você só pode ter um jogo. Vou me inscrever. Ano que vem vou me inscrever como Silva Marcos e ninguém vai notar. Eu vou colocar fazer um
um eixo italiano e colocar lá no Itália. Velho, vamos participar dos outros. Eu vou escrever usando o Google Translate, vai ficar beleza. Você sabe que a galera perguntou, inclusive, né, na época que a gente estava organizando o campeonato, se o cara poderia se inscrever nos dois. Aí não, a gente é um por. Ou você escreve em um ou você não vale. Assim. Você Ou só nem pode. escreve. Se você se naturalizar brasileiro. Classificado. Imagina se o Mudar de cara seleção. vai com 4 jogos para final, tá num país. É muita esculhambação, não dá. Eu tentei perguntar pro pessoal no Facebook se eles queriam fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o Pulse. Gerou uma conversa maluca, assim. Completamente louca. Bem assim. a cara do Pulse, vai gerando. Exatamente, completamente a cara do Pulse. Não tem nada que... É uma maluquice, não tem o que... Não sei. A única coisa que eu acho que pode se aproveitar é o comentário do X-Men, ou X-Men Savassi, que falou: eu fico muito louco olhando essas rodinhas coloridas. Beleza. Lá na página do Pulse eu coloquei, tem 2 perguntas lá, do Jairo e do Thiago Eduardo. Você pode ver aí para nós quais Posso, perguntas tô são? com as abertas aqui, ó. O Thiago Eduardo perguntou se o Pulse tá sobre alguma licença específica, Creative Commons, mas não tá. A gente tá com a licença comercial porque o livro tá saindo pela Kobolds, né? Mas a gente ainda tá resolvendo essas questões de licença ainda. Você não decidiu ainda, né? Não sabemos ainda como é que a gente vai fazer, não. Mas assim, como é o produto da Kobolds, por ser um produto da Kobolds, tá indo com licença de... Kobolds até me mandou aqui, eu perguntei pra ele, falou que... Cadê onde que ele fala? É de propriedade intelectual copyrighted, né? Da proprietário. Mas a gente quer colocar numa licença mais soft mesmo. Mas bacana, o Pulse eu acho que é uma ideia, né? Ele não acho que ele tem que ser fechado, não. E o Kobold está comigo nessa. Vamos aguardar essa definição aí. A gente ainda não sabe direito. E a do Jairo, ele perguntou de onde surgiu o contexto do jogo, a premissa dos pulsos e o modo como ele se encaixa na história. Na verdade, tem uma outra história que eu não contei também, que na verdade foi a que eu falei que eu tomei um banho, eu tava lembrando do negócio e eu pensei melhor no... Que é o seguinte, há muito tempo eu tinha escrito uma historinha rapidinha, é um contozinho assim que olha a viagem e aí de onde que eu tirei o pulso. Que era o seguinte... Eu tava pensando, não, imagina se policial de rua mesmo, pudesse trabalhar só 8 horas por dia. E aí, tipo, ele podia ir pra casa e tal, tranquilo, ele voltava, só que ele tinha que saber que hora que os crimes iam acontecer pra ele poder estar lá e ter eficiência sempre, né? Igual acontece com as outras profissões, né? Que é cobrado 8 horas de eficiência e quando estiver em casa, tá tranquilo. E eu pensei, e se ele pudesse viajar no tempo? Ele sabia exatamente quando o crime ia acontecer, ele ia lá e tal. E aí, como que ele fazia para saber exatamente o que acontecia? Aí nasceu a ideia dos ecos do tempo. E a história inteira era ecos do tempo, que chamava. Que aí eles tinham uma máquina que eles rastreavam um ponto lá no passado que ele queria investigar. E aí é como se cada coisa que você faz, cada decisão que você toma, ela gera um eco que vai viajar no tempo e aí lá no futuro essa máquina cata esse eco e aí ela pode reproduzir a cena para o policial ver e ir exatamente para onde ele queria. E disso eu tirei a ideia do pulse, né? Tipo, aqueles pulsos que estão desenhados ali, eles são ecos que estão viajando no tempo. E é como se a máquina parasse, né? Parou e você vê aqueles pulsos parados, aí você vai determinando o que está mais no passado, o que está no futuro. E é isso. Que loucura. Só que no seu conto, como a máquina facilitava muitas coisas, os policiais passaram a ganhar menos e teve aquela greve em Detroit. Aí foi nessa época que apareceu o Robocop. Uma coisa assim, né?
Eu Cara, que escrevi legal, cara. no colégio. Não, foi na faculdade que eu escrevi isso. E ficou por lá a história. Eu tenho ela escrita até hoje, que eu achei ela. Ah, cara, você tem que publicar pro Vou pessoal. publicar, né? Agora tem que. Tem que publicar pro pessoal ver de onde surgiu. É mesmo, eu vou publicar. Pô, essa foi interessante. Bom, então foram essas perguntas que o pessoal fez aí, né? Essas podem Agora falar. foi só essas, não apareceu mais não. Lá no grupo, só perguntando aquelas coisas Não, só malucas. coisa que não. Claro, eu queria que você contasse porque que o seu apelido é Encho, mas o Rocha me advertiu de que essa história é muito grande pra ser contada num podcast. E o pior, ela é grande e no final ela não compensa. Você vai a história inteira chegar a isso? Ah, não vai dar, é uma história bonitinha, mas ordinária. Vamos ter que guardar esse segredo. Se você vencer o próximo Game Chef no Mundial de novo, aí eu deixo você Deixa eu contar postar. a história que você quiser. Você Mas pode falar. eu desafio alguém a fazer um jogo de Pulse tentando investigar o apelido. É verdade. Boa. Boa. Putz, essa Aí o pessoal pode ir criando os elementos da forma que quiser e vai tentando adivinhar de onde que saiu. Fato central. Travesti. Aí a gente começa. Viu? Como assim travesti? Aí vai próximo. Eu devo dizer uma coisa, cara, que realmente o Pulse é o jogo do Encho. Ele é um jogo de contar história, e o Encho adora contar história. Se eu deixar ele falar sobre o apelido dele, ele vai contar, aí ele vai começar. Aí ele vai lembrar de uma história relacionada da época, um amigo dele que fazia não sei o que, aí ele vai e fica o podcast inteiro falando. Eu tenho muito esse negócio de mudar no meio, né? E o Pulse é muito disso. Tipo, você tá contando a história, já tá tudo certo, você não ouviu o final ainda, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Não, mas pera, eu lembrei de uma... Aí já muda a história inteira. Isso acontece. É exatamente assim. Eu acho que o Encho, como contador de histórias, ele é um contador de histórias à la Pulse. Assim. É bem, bastante assim mesmo. Eu não tinha me tocado nisso, né? Agora que ele falou que eu também não, você falou. Agora que eu me toquei. Até porque o Pulse foi um jogo que eu fiz pro campeonato, né? Eu nunca tinha pensado, eu tinha nem cogitado fazer um jogo desse naipe, né? E nasceu pro Game Chef. Aí, por exemplo, o Rex, que foi o que eu fiz do RPG Gênesis, era um que eu queria fazer. Ele é muito mais caótico. O Rex, você chegou a ver, Marcos? Não cheguei ainda, cara. Do RPGs, agora eu comecei a olhar, eu olhei o Insomnio do Daniel Violato e consegui jogar com ele num eventozinho que teve aqui no final de semana passado. Eu fiz comentando. Muito interessante, achei cara. bem legal a ideia. Vou chamar ele pra gente conversar aqui, mostrar. Mas ele também é um jogo bem nesse estilo, assim, do Pulse. Todo mundo senta e tem as regras, você vai contando uma história. Essa onda é muito boa de narração, narrando colaborativamente. Todo mundo tem a chance de surpreender um ao outro, assim, com as viradas na história. E é muito gostoso, cara. Muito legal. Bem interessante também. Legal. Mas, senhores, nosso podcast precisa acabar, essa gravação, porque eu continuo ouvindo Bebês Fantasmas. E vou conferir se a minha filhota está dormindo mesmo. Mas, cara, como é que fica aí a perspectiva pro Game Chef do ano que vem e tudo mais? Não, eu quero competir com certeza. Só quero ver como é que vai ser. A gente ainda não discutiu nada a respeito disso, não, mas com certeza, se der, eu vou querer participar de novo, fazer, ajudar a organizar, divulgar e fazer de novo, cara. Acho que Game Chef veio pra ficar aí. Se não rolar uma edição gringa, a gente faz uma edição só nossa, faz um campeão do mundo brasileiro mesmo e vamos ver. O mínimo que eu espero conseguir, que já que o brasileiro ganhou um Game Chef, eu espero que o Brasil faça mais jogo que o americano. Espero. Eu acho que vai demorar um pouco pra chegar. Mas que é possível vencer, a gente já viu. Você tá vendo que o importante é a qualidade, não é a quantidade. O He-Man já falava isso. É verdade. Você que não tá vendo, né? Meu voto é que um sobre política brasileira ia ser mais engraçado. Sem dúvida. Com certeza. Mas, cara, o jogo já tá em pré-venda, não é? O que é que tem mais de novidade nessa versão? O jogo tem
tá em pré-venda até o dia 12 de outubro, quando a gente já começa a disparar o livro. O livro redondo, papel diferenciado. Porque como o livro tem furinhos que você pode usar para fazer os pulsos, né? Você pode usar o próprio livro para fazer os pulsos durante o jogo. Então o papel ele é bem mais resistente e tal. E o pessoal que comprou na pré-venda, que eu acho que já esgotaram os 120 primeiros que eu ganhar as 2 aventurinhas. Eu acho que na última vez que eu falei com o Bold, tava faltando 5, eu acho, pra acabar os 120 e tal. E aí, esses 120 eles vão ganhar uma. São cenários pra você jogar o Pulse mais focado, né? Ao invés de ser aberto, igual é o jogo normal, são 2 aventuras. O de investigação criminal, que é bem Minority Report. Tipo, aconteceu um crime. E aí, cada jogador, ao invés de criar um elemento novo, ele cria uma pista sobre o crime. Assim, a gente nem falou quem morreu, na verdade. Ele só fala assim, tem sangue no chão. Aí você já sabe que alguém se feriu. Aí, tem uma faca dentro da lixeira. Aí o outro cria outra coisa. E aí o objetivo é encontrar um criminoso, né? Quem que vai ser preso. E aí o jogo é bem mais focado e mais rápido, né, que o Pulse normalmente. Ao invés do pessoal ficar disputando, eles ficam encontrando evidências e tal. E ele é bem mais focado. E o outro que é o de rever acontecimentos históricos. A gente pega um acontecimento histórico real e aí cada um vai criar um elemento que tem a ver ali com aquela coisa, ou que não tem a ver, mas ele jura que tem, ele vira e fala, mas eu tenho certeza que o Obama só virou presidente porque ele tinha poderes especiais e tal. E aí o jogo esse daí, vai... a capa dessa aventura é uma cabinezinha telefônica. Todo mundo, quando lança os dados, tem que falar arrebentou e fazer um solo. Exatamente. Tá. E a ideia é essa mesmo, você ir lá, e aí o cara acha uma evidência, que é um negócio que obviamente não aconteceu, e aí muda tudo. No final vai dar a mesma coisa. Mas aí você vai descobrir outras coisas que aconteceram por debaixo dos panos ali. Senhores, foi muito boa essa conversa maluca sobre Pulse e sobre o Game Chef em geral. Muito obrigado por terem aparecido aqui. Obrigado por uma vez. Valeu aí. E eu acho que é isso, né, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Falou, gente. Mas você sabe que na JediCon, isso eu devia. Depois na edição você coloca isso. Na JediCon teve um cara que me parou e começou a brigar comigo que o Pulse não era RPG. Ué, cara, o que você Era acha? Era o Júlio. Júlio Matos que falou isso pra você. Tirar de RPG. O cara ficou nervosaço comigo e eu falando, então o que é? Aí ele é qualquer coisa, menos RPG. Eu, beleza, então é qualquer coisa. Ele falou, vou usar a força pra convencer você disso. Cara, ficou nervosão, velho. Tava muito bravo, que eu não posso falar. Porque a página do Pulse no Facebook é pulse.rpg, né? Ele falou que isso é um absurdo, que não é RPG. Você sabe como o Han Solo resolveria a situação, né? Acho que é o primeiro. Ele atiraria primeiro. Essa conversa maluca dele.